Olá, é bom estar novamente aqui junto com você. Vamos voltar novamente para a nossa série de mensagens, O Caminho ao Pentecoste no meio do Covid-19. Hoje vamos falar dos desafios de chegar até o Pentecoste. Vamos falar das últimas palavras de Jesus quando ele estava ainda subindo aos céus. A última vez que ele estava se encontrando com seus discípulos. Por isso eu quero te convidar a acompanhar junto comigo esse texto que começa no livro de Atos, capítulo 1, a partir do verso 3, que diz o seguinte: Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Jesus estava dando as suas últimas instruções, e isso era muito importante, porque eram as últimas instruções de Jesus, que ainda estava perto de subir aos céus. Ele não estava apenas falando pelos seus discípulos, apóstolos. Nós vimos no domingo passado, você pode pegar o link aí no nosso site da mensagem de domingo passado, que eu falei que Jesus estava ali falando para os seus discípulos, ele falou para o seu meio-irmão Tiago, e ele também falou para 500 pessoas. E ali Jesus dando uma ordem para eles: fique aqui, fique em Jerusalém, porque isso é uma prioridade, é uma necessidade que vocês têm. E aqui está o primeiro grande desafio para chegarmos até o Pentecoste, para sermos cheios do Espírito Santo. Nossas prioridades. Sim, nossas prioridades. E eu quero te lembrar do texto que eu acabei de falar, que foi Atos 1:4. Perceba, prestando bem atenção o que Jesus disse. E Jesus, comendo com eles, deu-lhes esta ordem: Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Percebeu que eu grifei, deixei em destaque? Jesus ordenou, Jesus não pediu, Jesus não deu um conselho, Jesus deu uma ordem. Vocês necessitam ser cheios do Espírito Santo e isso tem que ser uma prioridade para as suas vidas. Ser cheio do Espírito Santo é uma prioridade para a sua vida? Uma boa pergunta. Quais são as suas prioridades nesse tempo de pandemia? Será que não são as mesmas prioridades antes? A que você tinha antes, está tendo agora? Só o que mudou foi a intensidade? Deixa eu explicar isso. Se a sua prioridade no passado era ter sucesso, agora a sua prioridade, em tempos de pandemia, continua sendo ter sucesso. Só aumentou a intensidade, você está mais preocupado, está mais inseguro. Você agora está tentando elaborar novos planos, se reinventar, mas a sua prioridade é a mesma, sucesso. E eu não estou dizendo que isso é ruim. Eu estou dizendo que deveria ser uma das prioridades na sua vida ser cheio do Espírito Santo. E eu espero que essa pandemia, essa situação, possa fazer você repensar algumas prioridades, entre elas a necessidade de ser cheio do Espírito Santo. Mas não é fácil entender que essa é uma prioridade. Não é fácil reconhecer de forma genuína que essa é uma grande necessidade que nós temos.
Tenho certeza que você está necessitando de várias coisas. Você colocou diante de Deus nas suas orações, nos seus pedidos, nos seus pensamentos, a necessidade financeira, a necessidade do suporte emocional, a necessidade de trabalhar, e todas essas necessidades são legítimas. Mas em algum momento você colocou a necessidade de ser cheio do Espírito Santo? Eu quero usar 2 textos para mostrar que não é tão fácil assim priorizar o Espírito Santo. Priorizar ser cheio do Espírito. Não é fácil hoje e não foi fácil no passado. Vou usar 2 textos aqui para te situar no contexto do momento que nós estamos não vivendo agora, que Jesus estava vivendo lá em Atos, do qual nós lemos. O primeiro texto está em Atos, capítulo 1, verso 5, que diz o seguinte: Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Prestou atenção? Essas 120 pessoas, se você ler o texto todo, você vai ver que são pessoas que estavam orando, buscando, pessoas que obedeceram, que priorizaram essa necessidade que Cristo falou com eles, essa ordem. Olha, não sai de Jerusalém. Começa a buscar, começa a orar, que vocês têm uma necessidade de ser cheio do Espírito. E 120 pessoas começaram a orar, clamar e colocar isso como prioridade em suas vidas. E nós exaltamos isso, e você já ouviu tantas pregações sobre isto, que talvez você não tenha como contar, como nem eu. Mas o que talvez não tenha prestado atenção é que em 1 Coríntios capítulo 15, verso 6, como eu falei na semana passada, nós temos um quadro melhor daquele momento, que diz o seguinte: depois, Jesus ressuscitado, foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. E o que eu quero falar com isso? Vou fazer agora uma conta simples. Mesmo sendo simples, perceba junto comigo essa conta. 500 pessoas ouviram a ordem de Jesus, como está em 1 Coríntios. 120 obedeceram, como está no livro de Atos. Isso quer dizer que 380 escolheram outras prioridades. O número de pessoas que não priorizaram as palavras de Jesus era 3 vezes maior. Perceba que não é fácil seguir as prioridades de Deus para nossas vidas. Não é fácil hoje, mas também não era fácil no passado. 500 pessoas viram Jesus ressurreto. 500 pessoas viram ele subir aos céus. 500 pessoas ouviram essa ordem direta dele. O texto diz que alguns duvidaram do que estavam vendo. Mas das 500 pessoas que ouviram Jesus falando disto, das 500 pessoas que sabiam que isso era uma necessidade, só 120 colocaram isso como uma prioridade. Por isso, eu quero falar algo para você. Transforme suas necessidades em prioridades. Saber que tem uma necessidade não quer dizer que você vai colocar essa necessidade como uma prioridade. E eu gostaria que Deus fosse a sua necessidade e prioridade número 1. Você precisa de Deus. Mais do que nunca, nesse tempo de Covid-19, você precisa de Deus. Os seus negócios precisam de Deus. Meu amigo, a sua saúde precisa de Deus. Você nunca precisou tanto de Deus. É claro que sempre iremos precisar de Deus, em dias bons ou ruins. Eu só estou dizendo que nesse período deveria ser prioridade buscar a Deus, porque é uma grande necessidade. Grande necessidade. Só que
às vezes não tem harmonia entre necessidade e prioridade. E você precisa colocar como prioridade as suas grandes necessidades. Deus em primeiro lugar, a sua família em segundo lugar. Mas às vezes nos embolamos e colocamos como prioridade aquilo que não é necessariamente, e desculpe a redundância, uma necessidade. Para ter prioridade com algo, eu preciso cumprir 3 grandes desafios. Primeiro, o desafio da disciplina. Eu tenho que buscar aquilo. É uma necessidade, uma prioridade. Eu preciso buscar aquilo. Se Deus é uma necessidade, se Deus é minha prioridade, eu tenho que criar uma disciplina, eu tenho que orar, eu tenho que buscar, eu tenho que ler a Bíblia. Eu não posso desanimar. Então, primeiro, uma disciplina. Segundo, é uma força de vontade, porque vai ter dias que você vai acordar e vai cair na tentação, pelo menos o seu corpo vai querer cair na tentação do corre-corre no dia a dia, mas você tem que dizer, não, eu tenho que ter um tempo para Deus, eu preciso de um tempo para Deus. E é necessário força de vontade, que eu não sei com você, mas quando eu começo a orar, sempre acontece algo. Claro, é um barulho, é uma pessoa que entrou no quarto, é alguma coisa que está tentando te atrapalhar, é o telefone que tocou. Precisa ter força de vontade, foco para continuar orando e buscando a Deus. Terceiro, você precisa de consciência. Consciência. Eu necessito de Deus e preciso buscá-lo e ser cheio do Espírito Santo, porque eu tenho consciência que isso é uma necessidade e prioridade para a minha vida. Esse é o primeiro grande desafio que você precisa vencer. O segundo grande desafio é entender que a Covid-19 mexeu com o nosso imediatismo. Ah, irmão, imediatismo. Como nós queremos as coisas para ontem, né, para hoje. A tecnologia nos acomodou a querer tudo na hora. Ninguém agora esquenta algo, esquenta um leite ou uma comida, às vezes no fogão, colocamos no micro-ondas. Qual foi a última vez que você esquentou o leite numa caneca? Você agora coloca um copo e coloca lá no micro-ondas. É mais rápido, imediato. Nós agora somos imediatistas. Só que o Covid-19 mexeu com isso, hein? Mexeu com isso. Deus permitiu, entre outras coisas, essa pandemia, porque ela mexeu com essa área em nossas vidas. Agora não tem para onde correr. Correr como? Está tudo fechado? Ah, sim, o Espírito Santo começou a abrir, mas ainda muito tímido, não é, irmãos? Ah, quando isso vai se resolver? Nós não sabemos. Se dependesse de mim, de você, seria ontem, seria de forma imediata, mas agora não tem mais imediatismo. Agora temos que esperar. Isso mexe com a gente. Eu quero mostrar também um texto, eu quero te ensinar uma grande lição que esse texto de Atos nos mostra. Está lá em Atos capítulo 1, verso 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Percebeu algo? Jesus falou, vocês foram batizados com água, com o batismo do João. Agora vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Vocês vão passar por um processo, vão para um outro patamar, já que existe agora essa frase, né, futebolística, vamos para um outro patamar. Mas não gostamos disso, porque para sair de um patamar para outro é necessário um processo. E nós gostamos de acomodações. É fácil a gente ficar acomodado. É fácil ficar acomodado só com o batismo das águas. É fácil. Eu já aceitei o Cristo. Se você não aceitou hoje ainda, você que está me vendo, eu quero te convidar a aceitar o Cristo, deixar Ele entrar no seu coração,
fazer morada e transformá-lo em filhos de Deus. Mas você, que já aceitou a Cristo, já se batizou nas águas, você talvez se acomodou com isto e Deus quer te levar para um processo, para um outro patamar. Ele quer também te batizar com o Espírito Santo. Só que a gente vê a necessidade, mas não coloca isso como prioridade. Porque nós, com o tempo, nos acomodamos. É uma tendência do ser humano negar os processos e começar a se acomodar. Por isso, eu quero falar algo para você. A tendência humana é o imediatismo e acomodação, mas a tendência divina é processo e crescimento. Meu irmão, minha irmã, eu quero falar algo importante para você. A sua tendência é a acomodação e o imediatismo. E vou dar um exemplo nesses tempos de pandemia. Depois de 2 meses, hoje faz 2 meses que só temos cultos online. Faz 2 meses que a igreja está fechada. Na verdade, faz mais de 2 meses, mas hoje faz 8 cultos de domingo que estamos online. E graças a Deus por isso. Mas no início foi aquela angústia. Meu Deus, que saudade da igreja. No início, vamos ver o que o pastor tem para dizer aí na internet, no canal, no YouTube. Mas passou o tempo, o que nos trouxe? Acomodação. Bem, pensando bem, está começando a ficar gostoso isso aqui. Eu não gosto da pandemia, eu não gosto do Covid-19, mas eu tenho que reconhecer que está ficando cômodo. Eu agora posso assistir o culto na minha casa, comendo pipoca ou jantando. Agora, eu não preciso nem me preocupar com o horário. É 19 horas, mas 19 horas não estou muito afim, eu assisto às 20. Não, nem preciso no domingo, está gravado, posso assistir na segunda-feira. Aí chega na segunda, quando eu puder eu assisto. Porque a gente começa a se acomodar. Agora, já que não tem igreja, não estamos lá, não tem escola dominical direito, eu já não estudo a Bíblia, já não leio, já não oro como orava. E pior ainda, eu estou começando a gostar desse jeito de espiritualidade, de igreja. Porque eu estou começando a me acomodar. Porque é uma tendência do ser humano se acomodar. É uma tendência do ser humano não gerar processos. Mas não é a tendência divina. Na verdade, a tendência de Deus é criar processos e gerar em nós crescimento e não acomodação. Isso você vai ver em toda a Bíblia. Deus sempre vai gerar processos. Lembra de Davi? Deus gerou um processo para ele ser rei. Primeiro fez ele enfrentar um urso, depois fez ele enfrentar um leão, depois fez ele enfrentar Golias, depois fez ele enfrentar Saul, e aí foi nesse processo até se tornar o rei Davi. Um processo de crescimento. Deus criando adversidades para gerar em nós crescimento e não acomodação. Preste atenção nisso. Deus gera em nós adversidades, permite em nossas vidas adversidades para gerar crescimento, porque sem elas nós acabamos ficando na acomodação. Faça que essa pandemia, que esse Covid-19, que esses tempos difíceis sejam uma adversidade que traga crescimento em sua vida e não acomodação. Porque se nesse momento isso está te gerando acomodação, Deus talvez seja obrigado a gerar outro tipo de adversidade só para você, para te gerar crescimento. Foi as adversidades que fez José crescer. Ele foi odiado pelos seus irmãos, vendido como escravo.
Ele foi caluniado pela mulher de Potifar, foi preso injustamente, mas essas adversidades trouxe crescimento e preparo necessário para ele ser vice-faraó um dia. Também aconteceu também com os discípulos de Cristo. O que Cristo estava dizendo ali, que agora tem que gerar crescimento. E ao gerar crescimento, Jesus também precisou, para os seus discípulos, permitir algumas adversidades. Os discípulos foram perseguidos, porque eles estavam acomodados em Jerusalém, depois que receberam o batismo com o Espírito Santo, eles estavam tão eufóricos que não queriam sair dali. E Jesus mandou ir para todo o mundo e pregar o Evangelho. Deus teve que permitir uma adversidade para espalhar a igreja, para ela espalhar o Evangelho no mundo todo. Perceba que até aquele grupo 380, aquela continha que nós fizemos, eles se acomodaram, não quiseram nem ser cheios do Espírito Santo, nem ser batizados, não ficaram ali em Jerusalém. Foram lá trabalhar, eles tiveram as suas próprias ocupações. Certamente eles podiam falar, eu tenho trabalho, eu tenho família, eu tenho conta para pagar, eu tenho outras coisas para fazer. Mesmo Jesus dizendo, fica aqui, que é uma necessidade, uma prioridade. Jesus sabe que você tem muitas coisas para fazer. Jesus sabe que você tem vários questionamentos, grandes desafios na sua vida, tem que sustentar sua família, tem que pagar conta. Jesus sabe disso, Ele vai cuidar da sua vida em cada detalhe, mas Ele deveria e tem que ser a prioridade. Mas Ele precisa também te encher com o Espírito e gerar um crescimento, um processo para você ser cheio do Espírito, sair do batismo das águas e ir para o batismo de fogo. Deus quer gerar crescimento, mas Ele gostaria de gerar isso sem permitir adversidades. Mas já que muitas vezes a adversidade é inevitável, como esta que nós estamos passando, vamos fazer com que essa adversidade nos faça crescer e buscá-lo, e não deixar que essa adversidade nos acomode. A terceira coisa que eu quero falar hoje, o terceiro grande desafio é o grande conflito. Que grande conflito é esse que eu quero falar com você hoje? Perceba nesse texto aqui que talvez você não reparou. Atos 1, do 6 a 7. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Preste atenção no que nós acabamos de ler. Jesus estava falando para os seus discípulos, para aquelas pessoas, que eles tinham uma necessidade de ser cheios do Espírito Santo. E tinham que colocar isso como prioridade, ser cheio do Espírito Santo. Precisava ficar em Jerusalém, esperar pacientemente, buscar, orar, que o Espírito Santo ia chegar como chegou no dia de Pentecostes. Mas perceba que ele estava com outro foco. Jesus acabou de falar, deu as instruções, e eles falaram: Jesus, quando vai ser o tempo que o Senhor vai restaurar Israel? A nossa prioridade não é ser cheio do Espírito. A nossa maior necessidade não é ser cheio do teu poder, da tua graça. O que nós queremos mesmo é ver Israel restaurada. Queremos ver uma nova Israel, uma Israel liberta do Império Romano. Quando o Senhor vai restaurar Israel? Esse é o grande conflito. As nossas necessidades nem sempre batem com a necessidade que Deus tem para nós. O que nós queremos não é aquilo que Deus quer. Não tem uma harmonia entre o desejo de Deus e o nosso desejo. E aqui é o grande problema. Aqui existe o grande conflito. Nas suas orações, e certamente você orou nesses dias, mas talvez o tempo que você está orando e clamando
pelas suas necessidades, não batem com as necessidades que Deus tem para você. Você precisa buscar aquilo que Deus quer para a sua vida e não aquilo que você deseja. A prioridade é Deus e não você. Por isso, eu vou usar uma frase, esta não é minha, de um homem chamado Timothy Keller, que diz o seguinte: se existe mesmo um Deus infinitamente glorioso, por que o universo giraria ao nosso redor e não ao redor dele? Timothy Keller. Prestou atenção nessa frase? Se você acredita num Deus, e Deus é soberano, onisciente, onipresente, onipotente, glorioso, de forma infinita, o universo tem que girar em torno de Deus e não em torno de você. É a opinião de Deus que vale, não a sua e nem a minha. Mas os nossos questionamentos queremos que Deus se enquadre à minha opinião, ao meu achismo. E aqui existe um grande problema dentro da igreja, que talvez você esteja no meio desse problema, que é o problema da espiritualidade e da religiosidade, um contra o outro. Na espiritualidade, nós queremos colocar Deus no centro de todas as coisas e a sua vontade. Na religiosidade, nós queremos colocar no centro a minha vontade e o meu querer. Tem que ser do jeito que eu acho, não do jeito que Deus acha. Quando oramos de uma forma correta, com a espiritualidade certa, oramos como disse o Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando oramos como religioso, oramos dizendo: Senhor, faça isso que eu preciso, faça aquilo outro. Eu quero que o Senhor faça a minha vontade. Quando Deus não faz a nossa vontade, quando Deus não ouve a nossa oração, quando Deus não faz do nosso jeito, nós nos aborrecemos com Ele e muitas vezes até o abandonamos. Também é o conflito deísmo com teísmo. Parece parecido, mas não é. No deísmo, nós acreditamos em Deus, mas não acreditamos naquilo que está escrito na Bíblia. Nós não acreditamos na Bíblia como palavra de Deus. Nós achamos que a Bíblia é uma contextualização humana, uma interpretação humana. Às vezes pensamos até que essa Bíblia é usada para oprimir, porque eu não concordo com algumas coisas, alguns conceitos que está nela. Se chama deísmo. Você acredita em Deus, mas não acredita naquilo que Deus fala. Nós precisamos do teísmo, que quer dizer, eu acredito em Deus e acredito naquilo que Ele fala, naquilo que está na palavra de Deus, na palavra, nos seus ensinamentos, na sua vontade, no seu querer. O mundo não pode girar ao redor de você nem de mim, o mundo tem que girar ao redor de Deus, naquilo que Ele acha. Talvez você chegue nesse questionamento e você diz: por que Deus permitiu a pandemia? Eu não sei, mas sei que Deus sabe. E as coisas não têm que acontecer como eu gostaria que acontecesse, tem que acontecer como Ele deseja que aconteça. Eu acredito no agir e acredito na sabedoria de Deus. Eu sei que talvez você comece, a questionar o próprio Deus, porque Deus está permitindo tanto sofrimento no meio dessa pandemia. Quantas pessoas inocentes morreram? Quantas pessoas cheias de vidas, jovens, velhos, pessoas que tinham um sonho, pessoas que do nada morreram. E as pessoas que morreram para tentar salvar outras pessoas, enfermeiros, médicos, porque Deus permitiu tudo isto. Talvez gere em nós, nesses momentos difíceis, questionamentos, porque Deus permitiu, eu estou indo bem, agora a minha empresa fechou, agora estou desempregado, agora não tenho como pagar minhas contas, porque Deus permitiu tudo isso. Que Deus é esse? Talvez eu não consiga responder todos os seus questionamentos, talvez não, com certeza não vou conseguir. Eu só quero te falar duas coisas importantíssimas
quando falamos sobre sofrimento e temos esse tipo de questionamento. O primeiro, que não adianta questionar Deus. Jó já tentou fazer isso quando ele estava sofrendo e não deu certo. Eu sei que isso não te traz alívio. Segundo, eu quero te lembrar que Deus sabe de todas as coisas e Ele tem um plano para tudo. Eu sei que é difícil entender isso e sei também que isso não traz muito alívio. Mas sabe o que me traz alívio? É esse terceiro item que eu vou falar agora. Eu não sei por que Deus permite tudo o que acontece. Eu só sei que Ele morreu por mim, que Ele sofreu por mim. E seja qual seja o motivo que Ele permitiu isso, não foi por falta de amor. Pelo contrário, Ele me ama, Ele te ama. Ele mostrou o seu amor ao morrer por mim e por você. E Ele quer o melhor para mim e quer o melhor para você. E o melhor para cada um de nós é sermos cheios do Espírito Santo. Que tal priorizar isso na sua vida? No dia 21 vamos começar uma campanha de buscarmos a Deus para ser cheios do Espírito Santo. E que tal você colocar isso como prioridade e necessidade? Você gostaria de fazer isso? Você reconhece que é uma necessidade que você tem de ser cheio do Espírito e quer colocar isso como prioridade? Eu sei que nem todos que vão me ouvir vão fazer isso. Mas você pode fazer parte dos 120 e não dos 380. Vamos orar? Senhor Jesus, Pai amado, eu quero orar por esse meu amigo, essa minha amiga, esse meu irmão, essa minha irmã, para que eles possam, através do Espírito Santo, não através das minhas palavras, mas através do Espírito, reconhecer que ele tem uma necessidade de ser cheio do Teu Espírito, uma necessidade de ser batizado com fogo, uma necessidade de ser mais íntimo Teu, que ele possa fazer parte dos 120 que vão priorizar isso, e não dos 380 que ouviram de Jesus, mas não priorizaram essa necessidade. E que ele possa, Pai amado, buscar a Ti nesses dias de pandemia. E o Senhor possa visitá-lo de forma sobrenatural e possa mostrar a ele o valor da intimidade e como é bom ser cheio do Teu Espírito. É que eu te peço e te agradeço. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.